Vamos lá. Cadê meu povo? Vamos aparecendo. Tivemos um imprevisto, gente, por isso. Tivemos um imprevisto. Então, me desculpe a falha técnica do Instagram, tá? Não é nem culpa nossa, mas eu convido a Ana e aí não aparece, só aparece a voz. Então, vamos lá. Manda esse aviãozinho aqui de baixo, gente, para suas amigas, para ninguém perder essa live, tá bom? Já manda o avião para todo mundo. Fala assim, amiga, vai lá no Instagram da Sobeli, vai ter live com a Ana. A gente tá fazendo algumas lives para trazer conteúdo para vocês, que eu acho super importante, super válido. Lembrando que essas lives vão ficar salvas lá no nosso YouTube, tá bom? A gente edita, bota super bonitinho, tá muito legal. Amanhã vai sair a live com a Carol Damasceno, tá bom? Vai ficar bem bacana com minutagem, tá? Gente, olha, o diferencial é a minutagem. Você não tem que ficar a live inteira pra ver uma coisa. Você assiste o que você quiser, tem minutagem, clica, vai. Incrível. Vamos lá, vamos ver. Vamos agora. Vamos, vai dar certo. Gente, vamos lá. Vocês conhecem Dona Ana Proença, né? Eu não preciso nem apresentar essa mulher. A nova futura mamãe leste. Tão bonitinha. Ai, gente. Amanhã eu vou ver Motivação ele. No final, hoje. positiva. Oi? Amanhã eu vou vê-lo. Ah, Hoje não deu por causa do ciclone que deu aqui, aquela coisa toda. imagino. Ai, acho que é Complicado. por isso que deu errado aqui. Então, gente, até se a gente tiver alguma interferência na live, já para vocês saberem, a Ana mora no Sul. E como vocês sabem, foi notícia no país inteiro que o Sul passou por umas turbulências brabíssimas, entendeu? E aí a internet dela estava comprometida. A gente até falou, ó, se não der por causa da internet, né, que ficou oscilando, a gente muda a data, não tem problema. Então já sabem, qualquer coisa a gente vai conversando. Beleza? E Ana, olha só, gente, hoje é quase que uma aula aqui para vocês. Olha que chique. Que chique isso. Porque a Ana trouxe um assunto que eu, pelo menos, nem faço ideia. Então, ela vai falar para vocês, vai falar sobre modelagem de cílios. E enquanto ela fala à vontade, eu mostro os slides. Ela preparou os slides, gente. Olha isso. A gente tá demais. Tá bom? Ana, tá tudo aí ok? Tá, ok. Aham. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, então, bora lá. Agora é todo seu, Ana. Fica à vontade. Vamos lá, então. Vocês já sabem o que é modelagem? Eu vou dar uma explicadinha rapidinho, então. Nunca ouviram falar. A Ingrid tá com aquela cara, meu Deus. A Lattes já ouviu falar, porque ela foi minha aluna do webinário, então ela não conta, ela é café com leite. Ah, tá. Boa. Então, assim, modelagem é um pouquinho diferente de mapping. Por quê? Porque a gente usa pontos de referência na pálpebra. Então, nós vamos fazer vários pontinhos de referência na pálpebra e cada esquema vai utilizar um ponto de referência diferente do outro. E na modelagem, são vários tipos de esquemas. Não é que nem o mapping, você fala, ah, tem o Fox, tem o esquilo, tem o efeito delineado. Não, eles são vários esquemas e você pode personalizar de acordo com a sua cliente. Esses esquemas, eles são separados, né? Então, assim, ele tem o neutro, que o neutro é só para valorizar o olhar, que é aquela cliente que não precisa de correção. E ele tem os de correção de olhar. Aí os de correção de olhar são separados em 3 categorias. Então, o mapping personalizado ele não usa ponto de referência. Essa que é a diferença da modelagem. A modelagem vai utilizar esses pontinhos para identificar se a cliente tem uma simetria. O mapping personalizado é mais quando a gente vê formato de rosto, aí vê o formato do olho, vê toda a situação da pálpebra com a sobrancelha. Então, assim, é um pouquinho diferente, porque é mais uma correção de pálpebra e o que eu levo em consideração é a pálpebra da minha cliente. Claro que eu vou ver o formato do rosto, vou ver o formato do rosto.
Vou ver a distância da pálpebra para a sobrancelha? Vou ver. Porém, eu consigo personalizar só naquele pontinho de referência, eu consigo alterar todo o meu esquema, todo o meu molde. Então, cada cliente realmente vai ter um esquema personalizado para ela. Porque o que eu levo em consideração é o formato da pálpebra dela. Então, é um assunto bem novo, bem legal. E eu tô redesenhando, né? A gente vai moldando, né? De acordo com. Mas eu gostei bastante porque também você pode deixar o teu pet mais livre. Porque esse esquema vai ser desenhado na pálpebra mesmo. Vão ser pontinhos na pálpebra total, assim. E o que vai mudar são as cores de caneta que a gente usa. Que o ponto de referência vai ter uma cor e os tamanhos vocês podem colocar com outras cores de caneta. Então é muito legal. E aí você pode deixar o pet para anotar a curvatura, ou se você quiser colocar só os tamanhos mais importantes, você consegue colocar só os tamanhos mais importantes. Vamos para os slides, Ingrid? Isso. Então, o que é a modelagem? Utilizar as ferramentas de extensão de cílios para arredondar, alongar, disfarçar imperfeições e valorizar qualidades de forma personalizada, tornando o olhar mais harmônico e simétrico. Por que eu tô falando tanto que dessa forma a gente consegue trabalhar de uma forma mais simétrica? Porque o primeiro ponto que eu vou fazer, que é o primeiro ponto de referência, é o ponto alto. E eu já vou falar sobre o ponto alto. A gente peca muito nesse ponto. E geralmente o que dá o degrau do trabalho, do mapping, vamos dizer assim, então, já que vocês perguntaram, não seria um mapping personalizado? Ele é muito parecido. Só que ele trabalha esses pontos de referência. É que a gente peca muito porque a gente coloca um tamanho grande ou faz transição nesse ponto. E esse ponto a gente não trabalha a transição. Vocês vão ver que é uma forma bem bacana de trabalhar e que altera totalmente o seu trabalho. Pode passar, Ingrid. Vou passar. Tadinha, você tá segurando aí, né? Não, tá tranquilo. Um pouquinho mais para trás, isso. Para fazermos uma modelagem perfeita, é preciso encontrar cada referência e marcar com os olhos fechados. Ana, só posso marcar com o olho fechado? Pode marcar com o olho aberto também. Mas o ideal é você identificar o formato da pálpebra da cliente com ela com os olhos fechados. É a primeira situação. Nossos esquemas serão construídos de forma matemática. Essa é a diferença principal do mapping personalizado para esquema. Porque ele é construído realmente de uma forma matemática. Eu vou trabalhar todo o meu esquema de uma forma matemática, que seriam pontos de referência, C2 igual a C3, ou C1 igual a C2 dividido por 2. Então, assim, pela metade, né? Então, cada esquema, ele trabalha essa referência de uma forma diferente. Então, é muito legal, é bem bacana. Eu não vou conseguir apresentar os esquemas hoje, porque só o webinário é 5 horas, né? Então, vocês imaginam que é assunto para caramba sobre esse assunto. Não é tão fácil assim. Vai achando. Eu brinco, né? Rapadura é doce, não é mole, não. Estão achando. Pode passar, Ingrid. Vou passar. Tadinha, ela tem que ficar passando. Então, esses são os pontos de referência. Ana, aí o desenho tá de olho aberto. Eu só fiz o desenho de olho aberto para vocês entenderem como que é trabalhado esses pontos de referência quando a cliente está de olhos abertos. Então, é o início da linha da pálpebra. Eu preciso marcar? Preciso. Principalmente para você identificar se tem uma desigualdade de um olho para outro. Então, com a cliente de olho fechado, eu consigo identificar bem certinho essa questão do formato dos olhos, tá? B é o início da linha ciliar. Então, é onde realmente inicia os cílios, né? Os fios. Então, aí, essa é a principal diferença. A e B colidem, muito difícil. Muito difícil. Então, uma das coisas que vocês precisam saber hoje
é que se colidir, provavelmente vocês não vão usar esses fios que colidem com o início da linha da pálpebra. Porque daí, além de ficar excessivo, né? Geralmente são penugens que a gente tem nesse cantinho, que vai até... Tem cliente que tem quase fio até o nariz, né? Então a gente não vai usar esses fios, tá? E principalmente por Verdade. isso, porque eles são frágeis e eles podem sair do alinhamento. Então a gente não trabalha geralmente esses fios. Tá? C, esse que é o bambambam da história. C é o ponto alto da pálpebra. Toda vez que eu vou iniciar o meu esquema, o meu molde para minha cliente, o primeiro ponto que eu marco é o ponto alto. Aí, se não me engano, ele tá errado, porque ele pode bater bem certinho com o centro da pupila, como pode não bater. Então, na verdade, o ponto alto, eu vou até fazer um desenho aqui daqui a pouco. O ponto alto é assim, ele vai dando a subida, e aí, onde ele terminou essa subida e começa a ficar instável a pálpebra, esse é o ponto alto. Porque a nossa pálpebra, geralmente, se vocês já observaram um desenho das pálpebras das clientes, quando elas estão de olhos fechados, vocês conseguem ver que ele tem uma subida, aí ele para e ele começa uma área estável, né? Não estável, estável. Que ele tem uma área como se fosse de reta. Então ele para de subir. Aonde ele parou de subir é o meu ponto alto. E esse é o primeiro ponto que a gente marca. Geralmente a gente começa por onde? Eu vou começar pelo tamanho grande. Mas para fazer o molde, você vai começar pelo ponto alto. Porque é esse ponto alto que vai mostrar se a cliente tem muita simetria de um olho para o outro. Então, se ela tiver muita simetria, aí você vai ter que ter uma jogadinha para conseguir trabalhar direitinho, né? Que são olhos assimétricos. E aí, com esse molde, você não precisa fazer toda aquela avaliação, aquela ficha, aquela loucura. Não. Você identificando essa desigualdade e trabalhando esses pontos, você vai conseguir ver de cima que a cliente tem uma desigualdade e como que você vai trabalhar com eles. E é por isso que o ponto de referência é tão importante. O ponto C geralmente não é o ponto de referência dos esquemas. Ele é só de um, que é o do Classic. Minto, do oval, tá? O que é o D? D é a metade da linha ciliar, não é a metade da pálpebra. Ele é a metade da linha ciliar. E E é o final da linha ciliar, que geralmente bate com o final da minha pálpebra. Esse já eles colidem. C e D podem colidir? Difícil. Bem difícil, tá? Então, é realmente bem difícil mesmo eles colidirem. Só se a minha cliente te bater bem certinho o início da linha ciliar com o início da pálpebra. Aí pode ser que eles colidam, tá? Mas eu acho muito difícil mesmo. Então, esses são os pontos de referência. Eu vou marcar sempre todos eles, por exemplo, você não precisa marcar o início da linha da pálpebra, mas você marcando, quando você passa para o outro olho, que na verdade os dois pontos altos são marcados juntos. Aí quando você vai marcar a IE e vai marcar a IE do outro, você vai conseguir ver também se tem uma diferença de linha de pálpebra. Você vai conseguir ver se um olho é menor que o outro. Então, essa forma de trabalhar eu achei muito bacana. Foi uma das formas que mais me agradou, sinceramente. Porque você consegue ver muito rápido se a cliente vai precisar de um trabalho mais personalizado ainda. E aí você consegue trabalhar os pontos de referência. Você não precisa ficar quebrando cabeça, montando um mapping elaborante para conseguir trazer essa igualdade. Porque você vai conseguir ver de cima. E eu achei fantástico, assim, é uma forma muito legal de trabalhar. Alguma dúvida, meninas? Se vocês quiserem perguntar. Fiquem à Meninas vontade. e meninos, tchucas e tchucos, não sei, né? Eu vou fazer aqui o desenho bem rapidinho. Podem mandar se tiverem perguntas. Ana, fiquei curiosa. Isso ajuda, então, por exemplo, alguém que tem a pálpebra caidinha? A fazer Ajuda.
Para quem tá mais Ajuda. adequar, né? Porque aí você vai ver uma queda muito brusca do ponto alto até, até o ponto E. Daí Entendi. você vê que cai mesmo. Geralmente, quem tem o olhar caído, o que que acontece? Aonde essa parte estável deveria continuar, ao invés dela continuar, ela vem da metade do olho, ela já dá a queda. Uhum, E aí você consegue perceber. Eu entendi. fiz uma vez um desenho de um olho caído, eu vou fazer hoje. Ah, Deixa eu então. ver, eu só vou mostrar para elas o ponto alto. Fazer os pontinhos aqui. Ó, eu não sei, eu não consigo ver se tá dando para ver. Vocês conseguem me dizer? Tá, só tá ao contrário por causa da câmera, que é selfie. Ah, vocês conseguem perceber que o ponto C, que é esse pontinho aqui, ele não chega a ser bem metade do olho? Ele é assim, ó. Deu o total da minha subida, começou o meu ponto estável. Aí o ponto é bem certinho no ponto alto do da pálpebra, né? Deu para ver? Uhum. Ó, por isso que nesse desenho eu falei que não tá bem certinho. Ana, como que eu identifico? Ah, uma das meninas falou que tem que subir o caderno. Vamos ver. Eu vou Sobe mais, tentar olhar aqui, que eu tô vendo que a minha imagem tá indo com atraso. sobe mais um pouquinho. Opa, Isso. subi. Apareceu? Aqui, ó, o ponto alto. Estão Agora vendo? foi. Acho que foi que tem um delayzinho para elas. Pronto, agora elas estão vendo maior, mais alto. Agora elas estão vendo. Aqui, ó. Então, esse ponto, qual que é a pegada dele? Além de você conseguir ver a simetria, nesse ponto a gente não transita nem tamanho nem curvatura. Nossa, Ana, por quê? Vocês vão fazer um degrau gigantesco no trabalho de vocês. Vocês concordam que ali é um ponto de subida e é o ponto que eu tenho mais alto da pálpebra? Se eu fizer uma transição de tamanho, o tamanho vai ficar maior do que deveria. E logo após começa a área de estabilidade. Começou essa área de estabilidade, eu tenho que tentar fazer o quê? Tornar com que não tenha esse degrau. Então, por isso, eu não faço transição nesse ponto. Ah, então como é que eu vou fazer, Ana? Eu vou manter o tamanho que eu estava usando, tá? Como geralmente a gente vem do tamanho grande para o tamanho pequeno, eu só vou mostrar os pontos para vocês. Eu vou trabalhar de 3 a 5 milímetros, tanto para a direita, tanto para a esquerda, do tamanho que eu estava usando. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu e os meus desenhos. É, eu tô vendo mesmo que a imagem tá com delay. É, Olha lá. Estão vendo? Dessa forma, eu não vou ter o degrau. Vocês vendo o desenho assim, consegue perceber que se eu coloco uma transição de tamanho aqui e continuar o tamanho aqui, ele não vai ficar ok? Ele vai ficar estranho. Então, assim, o ideal é trabalhar dessa forma, porque daí o que que acontece? Acompanha essa subida. Porque eu tenho uma subida aqui. Conseguem ver que eu tenho uma subida? E aqui eu tenho uma área instável. Então, eu tenho que fazer com que isso aqui não se torne algo muito maior aqui. Porque nesse ponto, se eu fizer a transição de tamanho, bem nesse ponto ele vai ficar um fã ou um fiozinho que fica desalinhado, que é aquele fio que a gente olha e fala, não acredito, eu fiz tudo certinho. O que que aconteceu aqui? É esse bendito desse ponto. Então é muito importante ter esse ponto no trabalho de vocês, mesmo que ele não seja referência do esquema que eu estou usando, porque cada esquema tem uma referência. Tem uns que são C2, C3, C4, tem uns que o ponto de referência vai ser o D, tem uns que o ponto de referência vai ser o C, mas trabalhado dessa forma, tá? Se quiser passar, Ingrid. vou passar. O que faltou nessa tabelinha é o esquema do round. O round ele é como se fosse um arredondado.
E é ele que tem no ponto C, ele que tem no ponto C como um ponto de referência. O round é semelhante ao esquilo invertido, que o pessoal sempre fala, esquilo invertido, tá? Então, assim, essa tabela, ela funciona para quê? Para primeiro entender que existem esquemas que são neutros e esquemas que são de correção de olhar, tá? Os de correção de olhar, eles são separados em arredondados, que é os de arredondamento. A Natália fez uma pergunta mais de micropigmentação, eu acho. Qual aparelho vocês indicam para micro de sobrancelha e lábios da loja? Os combinados. Pode falar aí. Não, é rapidinho. Natália, a questão de aparelho, a gente oferece toda uma gama que tem lá no site, até na loja, tudo que tem no site tem na loja. Só que eu, por exemplo, não sou micropigmentadora, então eu não sou uma pessoa indicada para falar para você, porque provavelmente tem um aparelho que vai ser melhor para quem está começando, um aparelho que vai ser melhor para quem já é mais experiente, porque já consegue manusear de uma determinada forma. Então, não seria o correto eu falar para você, ó, vai nesse aqui. Lá tem vários, no site você pode dar uma olhada, mas o ideal mesmo é você ver com a instrutora ou alguém da área mesmo para te auxiliar. Ou as nossas vendedoras online também podem te dar uma ajuda, tá? Ou na loja física ou pelo WhatsApp. Aí o link tem na bio, dá para você falar com elas por lá, tá bom? É que eu sou bem franca, porque eu não sou, tipo, profissional da área. Eu aprendo também junto com vocês, tá bom? Então, bora lá, Ana, pode ir lá. Bora lá. Então, como que funcionam os de correção de olhar? Eles têm os de arredondamento, que são geralmente aqueles que a gente utiliza mais de um tamanho no esquema todo. Tipo, o maior tamanho vai ser o 11 e eu utilizo um dos tamanhos, ou 12 ou 11, porque cada um deles vai ter um ponto de referência diferente. E esse que é o bacana desses esquemas. Você consegue trabalhar, por exemplo, para arredondar o olhar da cliente, várias formas. Então, aí eu vou ter que definir a pálpebra da minha cliente para conseguir trabalhar de uma forma diferente, diferenciada e ideal para ela, né? Os combinados, eles são uma mistura. Eu vou misturar o de arredondamento e vou misturar o de alongamento e vou criar um esquema diferente para minha cliente, que vai tanto abrir quanto alongar o olhar dela. E cada um deles tem, se não me engano, de arredondamento são 3, os combinados acho que são 2, os elongation são 2, e os de extra elongation, que seria estilo um efeito delineado, eu tenho 1. Nesses esquemas. Mas eu apresento 3 tipos de efeito delineado para as minhas alunas. A gente acha sempre se limita naquilo de só um. Não, tem várias formas de você trabalhar. Então é muito bacana mesmo. Eu acho muito bonito o efeito delineado. Eu acho perfeito, mas ele não é para todo mundo, infelizmente. A cliente que tem olho caído tende a cair mais. A cliente que tem o olho arredondado demais, a gente tem que trabalhar de uma outra forma. Aí eu trabalharia um dos elongation, que eu mostro para as meninas como que elas conseguem personalizar um deles para ele virar mais alongadinho ainda. Mas é que o efeito delineado, ele tem todo um esquema para trabalhar consistência de fã na cauda, como é que eu vou trabalhar a curvatura da cauda, transição de curvatura. Geralmente não é feito só com uma curvatura, ele é trabalhado com várias curvaturas. Então, ele é complexo, sim. O pessoal fala, não é. É sim, é sim. Porque dependendo do direcionamento do fio da cliente, para onde ele nasce, eu vou ter para como ele nasce, né? Se ele nasce para baixo, se ele é reto ou se ele é para cima, eu vou trabalhar diferente para eu conseguir aquele alinhamento perfeito. Senão ele não fica bem alinhado. Nossa. Então ele é todo por isso que eu digo, rapaz.
pra fazer o bichinho. É Nossa uma senhora. montagem. Engana É uma quem acha que é montagem. só botar pelinho. Não é botar pelinho. Aham, vai nessa. Pois Quando eu é. tava explicando para as meninas o webinário de modelagem, elas falavam assim, Ana, quando elas olharam essa tabela, elas falaram pra mim, Ana, o que é isso? Que elas Verdade. conseguiam me mandar no chat, né? E eu rolava de rir. Eu falei, gente, calma. Quando eu começar a apresentar um por um, vocês vão entender. Essa tabela vai ficar tão clara para vocês, mas tão clara que vocês não vão nem acreditar que vocês tinham dúvida. No final do webinário, elas falaram, eu falei, eu vou mostrar a tabela de volta. Nossa, Aham. elas riam. Claro que Não elas vão rir acredito. delas. Aí eu falei, estudem, façam os esquemas, desenhem, mandei exercício para elas, foi bem legal, assim, o webinário foi muito legal. Elas riam comigo, que eu ria, porque eu me senti da mesma forma. Gente, que é isso, meu Deus? Que negócio é esse? Muito legal. Mas ele fica muito legal, porque assim, a tabela, se eu vou mandar depois, essa tabela, ela tem o ponto de referência de cada esquema e o que cada um deles é. Ah, faltou os alongados, né? Os elongations. Os elongations, eles são para alongar. Só que aí o que acontece? Os esquemas, eu coloquei nomes, né? É um pouco diferente do que ela colocou. Alguns eu coloquei igual, outros eu coloquei um pouquinho diferente. Por quê? Porque dá um pouquinho de nó na cabeça se for pensar assim, ah, é amendoado. Mas o amendoado, ele pode ser arredondado, ele pode ser combinado, ele pode ser para alongar. Então, aí começa... Até porque amendoado é um formato universal e considerado perfeito, né? O Ai, amendoado e o oval. Aí o elongation, ele pode ser você tá para falando, eu tô arredondar, olhando aqui ele pra. Tu tá falando, eu tô olhando pra para câmera tentando descobrir qual é o meu. Ah, gente, tem que ver com o olhinho fechado, depois eu vou ver. Ah, tá. Aí, o elongation, ele pode servir para arredondar, ele pode servir para combinar e ele pode servir para alongar. Então, assim, cada um deles eu posso fazer 3 esquemas diferentes e posso montar um novo. Porque eu trabalho ponto de referência e não aquela situação. Por isso que eu falo, ele é diferente do meu. Quando a gente vai mapear, a gente faz o quê? Separa tudo em tamanho praticamente igual, o tamanho grande eu defino a área dele e acabou. Nos esquemas de modelagem é diferente. Porque eu vou separando, alguns vão ter áreas menores, outros vão ter áreas maiores, e não é do tamanho grande, é do ponto de referência. É o ponto de referência que vai definir. Então, por isso que eu gostei tanto dele, porque eu consigo personalizar bem mais fácil o meu esquema e o olhar da minha cliente e conseguir corrigir a pálpebra dela, mesmo avaliando o rosto e mesmo avaliando distância de pálpebra para sobrancelha e consigo trabalhar inúmeras curvaturas no mesmo trabalho sem perder muito tempo. Então, Isso eu é acho bom. mais rápido. Isso é Eu bem acho bom, mais porque rápido. sabe uma coisa que eu percebo, né, lá do Sobel, a gente percebe que muitas meninas, uma vez que ela aprende aquela forma, minha filha, agora então que a gente tá com esse probleminha de estoque, como não tem, o mundo caiu. Eu já recebi mensagem de menina que infelizmente não pode, tipo assim, parou de atender porque não tinha exatamente aquele fio, daquela curvatura, daquela espessura. Entendeu? Como a pessoa não consegue dominar, não consegue trabalhar essas questões, ela fica presa num fio. E aí eu percebo, porque no início eu realmente até, como pessoa leiga, achava, puxa, mas não é possível. Aí depois que eu comecei a ver que, pô, não, tem como você manjar. Só que aí já me explicaram, não, geralmente quem tá começando e tal, a pessoa já não consegue fazer essa jogada, né? Tipo assim, essas jogadinhas de muda aqui, Essas muda lá, e o jogadinhas negócio. de que nem a curvatura, as meninas falam muito, acabou a curvatura D. Aí eu entrei no site, tem a DD. Eu consigo transformar a DD numa D. Se eu souber trabalhar. Então, assim,
Então, até falei assim, vou acabar com o estoque do Dedê. Então, se vocês forem ligeira, vão lá, corram, porque eu consigo fazer o meu Dedê virar um D. Então, eu pego o Acertou. Dedê e transformo em D, tranquilamente. Até por questão de direcionamento do fio da cliente. Aí, se você vê, o fio é um pouquinho mais para baixo, né? A maioria das pessoas tem o direcionamento para baixo. É difícil alguém que é cliente tenha o fio reto. Então, o DD, ele acaba virando um D. E com o crescimento do fio, a curvatura vai baixando, porque o fio tá crescendo. E o fio vai crescendo, vai pesando e vai indo para baixo. É igual cabelo. Você já viu o cabelo crescer? Tipo o meu? Quando ele tá curtinho, ele vai para onde? Para cima. Ele começa a crescer e vai fazendo o quê? Vai criando peso e vai indo para baixo. Entendi. E os cílios trabalha da mesma forma. Então, cliente, geralmente, quando a cliente tem um fio muito grande, é para baixo. Entendi. Então, se você falar, eu só trabalho com D, só trabalho com D, aí a cliente tem o fio reto. Se você usar o CC, ele é um D. Se a cliente tem um fio direcionado para cima, você usar o C, ele vira um D, porque a cliente tem o direcionamento do fio para cima. E essas jogadas que a gente tem que aprender a trabalhar, que eu também não sabia quando eu comecei. Então, eu entendo. Ralando. Isso aí. Eu fiz todos os cursos possíveis. Meu marido falou, amor, tem alguma coisa que você não fez ainda? Eu falei, tem. Ele, ai, meu Deus, não acredito. Deve ter um negócio. Ai, eu acho que é toda a área, né? A minha também. Nossa Senhora. Quando eu acho que eu tô ok, aí alguma coisa acontece. O tio Mark resolve mudar a plataforma inteira. Aí eu já falo, não. Gente, vocês estão entendendo que é uma profissão que se baseia Nossa, em Instagram? quando mudou o Instagram, misericórdia. Até entrar nos eixos e até eles acertarem, né? Porque o problema é esse. Um curso que eu paguei ano passado, esse ano ele já não tá valendo mais. O meu curso, ele é muito rápido. É complicado, é complicado. Não, é terrível, Então, aproveita, terrível. gente. Aproveita. Sabe, Todo conhecimento. parei? A louca. Parei na tabela, né? Você tinha. Você estava finalizando aí sobre a tabela sobre o extra alongation. O que é o elongation? Ele é o efeito delineado. Por que ele é diferente do elongation? Porque ele tem um ponto de referência diferente, que é onde eu vou dividir. Oi, Pri! Cílios BC é linda. Eu postei o trabalho dela maravilhoso. Fiquei babando no trabalho dela. Falei que era nos meus olhos. Não foi minha aluna, é daqui de Balneário, mas eu achei coisa mais linda o trabalho dela. Foi obrigada a elogiar, né? Que é bonito, a gente elogia. Não adianta. Justo, muito E qual que é a diferença dos que são para alongar? Os que são para alongar, eu consigo trabalhar eles em vários formatos de olhos. O extra elongation, ele é limitado. Por que ele é limitado? Ele não pode para aquela cliente que tem olho caído, aquela cliente que tem excesso de pálpebra na pálpebra móvel. Então, assim, ele não é aberto. Já o elongation eu consigo trabalhar porque eu trabalho com pontos de referência diferentes. É esse que é o legal dos esquemas. Você trabalha com ponto de referência, mas você pode trabalhar com ele de várias formas e você pode mesmo assim personalizar e mudar um pouquinho. Você muda esse pouquinho, ele transforma todo o teu trabalho. E lá nos esquemas, o bacana que é o quê? O meu, por exemplo, do meu C para o meu C2 eu posso dividir um tamanho, dois tamanhos ou três tamanhos, que é o Mindão mais um, que daí eu vou dividir só uma vez, Mindão mais dois eu vou dividir duas vezes, e Mindão mais três eu vou dividir três vezes esse espaço. Então, por isso que ele pode tanto arredondar, quanto ser um combinado, quanto alongar. Então, assim, quando eu fiz o curso, eu fiquei assim, ó, gente, como que eu já tinha pensado nos pontos de referência. Ok, eu já trabalhava assim porque eu já fazia ponto aonde eu queria trabalhar o meu tamanho grande. Mas eu nunca tinha pensado numa forma de um ponto trabalhar de formas diferentes. Então, quando eu fiz esse curso, eu falei, cara, que coisa de louco. Um
Eu achei se abriu. fantástico. O mundo se abriu. Porque dessa forma eu consigo trabalhar de várias formas. Eu falei, gente, olha isso. Que nem o extra elongation. Eu não consigo modificar o ponto de referência, mas um dos pontos, que é o ponto C, eu consigo alterar ele para ele ficar mais efeito delineado ou para ele ficar um pouquinho menos. Então aí, poxa, você consegue trabalhar de formas inúmeras, porque você tem várias probabilidades, e você tem vários pontos ali para trabalhar. Então eu achei muito legal. E aí, eu acho que tem mais um, né? Aí tá lá na tabela. E o que que seria o neutro? O neutro é para aquela cliente horrorosa, que a gente detesta, que não precisa de correção de olhar. Ela tem olho perfeito, cílios perfeito. Aí você olha a cor do olho também é perfeito. Você Ai, não fala, existe "Fila, isso. Não, tudo, vai embora. ai, Ana, Você não existe. nada." Aí, a pessoa que não precisa de correção, por que ela vai fazer extensão de cílios? Geralmente, ela tá procurando alguma coisa, certo? Aí, o que que acontece? Quando a gente trabalha com um esquema neutro, a gente vai valorizar o que ela tem de bonito, né? E se ela tem alguma coisinha para esconder, que seria muito difícil, ou no caso de pai, uma recessinha de pele, alguma coisa, eu trabalho com as curvaturas, tá? Mas o bacana dele é que, assim, ele vai realçar a beleza do olhar dela. Porque onde eu tenho que destacar, eu vou destacar. A Ingrid, você sabe que meu sonho é você como meu modelo, né? Você sabe disso, né? Você sabe. Quando eu for pra Então, Balneário. Quando eu for pra Balneário. esses filhos. É, e você. Não, Balneário. dessa vez. Você quer vir para Balneário conhecer? Ai, adoro, gente. Adoro o Sul. Eu vou explicar para as meninas como que eu faço para encontrar o meu ponto C. Meu ponto C é bem tranquilo de fazer. Com a cliente de olhos fechados, eu vou pegar uma caneta ou alguma coisa. Eu não tô enxergando o que eu tô fazendo. E aqui tá aparecendo que tá travado, né? Mas eu coloco essa parte, essa caneta, como se fosse assim, sabe? Reto com a pálpebra. E daí eu vou marcar um ponto, aonde é a parte mais alta da pálpebra da minha cliente. Eu vou fazer em um olho e no outro olho. E eu sempre vou começar com esse ponto. Porque eu tenho que lembrar que ali eu não posso fazer transição nem de tamanho e nem de curvatura para não criar um degrau. Gente, quando eu viro para as meninas e começo a falar para elas sobre formato de pálpebra, como que tem que trabalhar, como é que tem que trabalhar as curvaturas, que no webinário de modelagem eu falei só sobre modelagem. Agora vai ter o de curvaturas, elas estão tudo loucas, elas querem fazer o de curvatura também. Porque eu passo uma explicação sobre algumas coisas e elas falam para mim assim, nunca pensei nisso. Por exemplo, a gente tem um ponto alto, assim como nós temos um ponto ascendente e descendente dos olhos. E a gente vai lá e faz o quê? Mantém a bendita da curvatura que a gente está usando. E ele também vai fazer um degrau, porque ele vai fazer o quê? Estável, descida. Coraçãozinho Olha, plano. Azevedo! Ai, coisa Eu me interrompei, linda! mas oi, Ana! Ana, eu tô aprendendo ela- tudo, mulher. Chuca! Até o final da maratona eu virei extensionista. Vou. Já tá corrigindo o olhar, já tá fazendo tudo. Eu vou fazer desenho no meu caderno, aí vocês falam, Ana, pra cima, pra baixo. E aí o pessoal não pensa nisso. Fala assim, nossa, mas aí fiz o meu trabalho, tem um buraco ali. Claro que tem um buraco. Pior A que eu gente já tem vi um ponto foto. de subir. Eu A já vi gente tem foto um... que eu vi assim, eu falei, eu acho que tem um negócio meio esquisito ali naquele olho. Aí eu só não sei dizer o que que é, mas eu olhei, eu falei, eu acho que tem um negocinho meio, tipo, tá aqui, do nada faz assim. Aí eu falei, tá tudo bem. Tem. Eu sou aquelas chatas da Zoom no trabalho. Quando as meninas mandam, posso mandar meu trabalho pra você avaliar? Pode. Ai, Deve. meu Deus. Aí tu é sem filtro. Tu fala mesmo. Fala. Vamos se dizer que eu tô usando só C, né? Nunca faria isso, mas tudo bem. Porque canto interno, canto externo, a gente tem que descer curvatura. Não adianta. O pessoal fala, eu não uso B pra nada, só você. Porque eu uso. Eu uso um monte.
Aí o que que acontece? Vamos dizer que eu estou usando só a C. Aí chegou, deixa eu ver se vai aparecer. Eu vou olhar ali, por Sobe ali mais pelo um meu pouco. outro. Sobe mais. Sobe, mais, Isso, show. deu? Aí Tá. eu chego nesses dois pontos. O que que acontece? Da minha área estável, ele faz o quê? Desce. Então são pontos descendentes, são pontos de descida. Aí, se eu usar o C e manter o C, vai acontecer o que aqui? Vai fazer um degrau. Por quê? Porque eu estou descendo. Aí ele vai ficar mais abaixo do que deveria. E ele vai fazer um buraco no trabalho. Então, nem que seja 2, 3 fãs em cada ponto, ou 2, 3 fios em cada ponto, aí no clássico aumentaria a quantidade de fios, né? Trabalharia uns 4, 5 fios aqui. Eu preciso usar o C+. Por quê? Porque o C+, ele é o quê? Ele é mais acentuado que o C. Então, ele vai dar uma ideia do quê? De continuidade. E não de um buraco e uma descida brusca. Então, se eu quero, vamos dizer, corrigir esses pontos, por exemplo, o olho é caído aqui. Aí eu tô usando, eu vou do C obrigatoriamente, eu tenho que passar pelo CC, para daí, então, ir pro D. Então, vamos dizer, estou usando C aqui, aí eu vou usar CC em algum ponto. Os pontos que eu vou começar o C+, vai ser esses pontos aqui. Ou no ponto ascendente, ou um ponto descendente. Porque o C+, é uma curvatura de transição. Meninas, C+, C+, é o CC. Então, é o CC aqui nesses pontos. Tá, porque eu tava com uma interrogação aqui na minha cabeça. Eu falei, a Sobélia não tem C+, gente. O que é C+? Claro que tem! Eu amo o CC de vocês, é o CC perfeito. Adoro. Ele não é nem tão acentuado e nem tão para baixo. Ele é perfeito para fazer esse trabalho. Então, assim, mesmo que eu queira utilizar só uma curvatura no olho todo, jamais, nunca. Never. Never, never, never. Mesmo que eu queira utilizar uma curvatura no olho todo, que como vocês já entenderam, eu não sou a favor. Eu preciso trabalhar uma curvatura média ou uma curvatura de transição nos pontos descendentes. Então, rapadura é doce, mas não é mole, não. Mink Lash, paixão nacional. Vocês ouviram? Todo mundo ama. A gente tem que fazer um clube. Nós amamos Mink Lash. É o Mink Lash ou Elipse, filha. É os dois. É um Nossa, elipse. Eu tô recebendo mensagem, imagina vocês, as meninas estão enlouquecidas pela elipse. Pelo amor de Deus! Ó, não, as meninas ainda perguntando se já abasteceu o estoque. não. Mink Lash, algumas coisas voltaram, tá? Semana passada até. Mink Lash a gente repôs algumas numerações já semana passada. O elipse a gente está aguardando. Eu já fui iludida tantas vezes, gente, que eu já nem falo mais nada. Vocês falam, mas eu também sou iludida. Eu fico assim, é hoje? Aí falam, não. Aí eu, não. Porque o Instagram deve ficar, o inbox de vocês deve estar uma loucura, né? O problema é que não é culpa do fornecedor, não é culpa da Sobeg. A gente sabe que nós temos uma situação de crise no mundo inteiro, não é só aqui. Não, então, as meninas, por ser, já é um processo complicado, explicando aqui. Para quem não sabe, a fabricação ela é de fora, é nosso, mas é fora a fábrica. Então, já é um processo de importação, que já é burocrático. Imagina você trazer várias e várias caixas de cílios, de cola, de tudo. Enfim, de tudo. E aí, automaticamente, já é burocrático por si só. Vocês sabem, né, gente? O que não é burocrático no Brasil? Nossa! Então, já é... Você vai fazer uma importação pequenininha, demora um século. Se alguém te mandar um negócio de fora, pode colocar como um presente urgente, o que for, demora para chegar muito. Nossa. Então, assim, aí tem essa questão toda. E aí a gente pegou total... Justamente, a gente estava muito perto tipo, tava saindo da fábrica para vir, era fevereiro para março. Foi na véspera da pandemia. E quando começou, aí meu coração já ficou como? Eu falei, não vai dar tempo. Aí já bateu o desespero, porque infelizmente não teve o que fazer.
E é uma coisa geral, sabe? Infelizmente, tá fora do nosso alcance. A gente tá tão agoniada quanto todo mundo. Obviamente, a gente queria que os Principalmente vocês, né? Pois é, gente. A gente quer vender. A gente quer muito cílio. Muito, muito. A gente quer a pilha. Quanto mais melhor. Larissa, tu perdeu o time, então tem que ficar ligado. Ó. Já fica lá no grupo VIP, tem no destaque da Sobeli, que lá, chegou, eu aviso lá. Correndo, sai correndo para avisar. Você vai avisar primeiro, Ingrid, por favor. Pode deixar. Nossa, eu não quero nem ver, gente. Quando eu avisar que ele acabou, eu acho que o site cai. Vai ser pior que Black Friday. O site vai cair. Misericórdia. Bom, meninas, essa foi uma palhinha do que é modelagem, porque não tem como explicar um por um aqui por ideia. A gente vai ficar, ó. Verdade. E daqui a pouco já tá. Olha. Daqui a pouco o Instagram expulsa a gente. Derruba. Eu acho que já vai dar hora já. É só porque a gente perdeu aqueles minutinhos, por isso que a gente ganhou. Tem mais alguma coisa? A gente ganhou um pouquinho. Queira complementar? Bom, eu vou falar dos meus webinários, então, né? Que é onde eu apresento. Eu tô com os webinários de volume. Agora, por hora, eu tenho de volume, de modelagem, que é o mais comprido de todos. E, gente, eu não falo muita coisa de curvatura. Quase que eu não consegui falar de formato de rosto para as meninas que estavam no cronograma, porque ficou realmente bem, bem extenso. E é muito esquema, porque geralmente a gente aprende o quê? 2, 3 mappings, 4 mappings. Lá eu apresento 8 e várias formas de personalizar. Então, são vários esquemas, personalizações. Não falo muito de curvatura. Eu expliquei essa parte de queda, da parte descendente dos olhos, mas também bem rápido. E aí eu decidi, porque daí as meninas começaram a me pedir, o webinário de camadas e o webinário de curvaturas. Que daí eu falei, não tenho nada programado ainda e tal. Tarará, tarará. Daí me programei e fiz, né? Porque elas pedem, a gente faz. E tem o webinário de novas tendências, que eu apresento os vários efeitos delineados, os vários tipos de Kim Kardashian, o Kyle Style, multi-efeitos, né? Eu apresento um multi-efeitos, porque não tem como apresentar vários. Para quem não sabe, multi-efeitos é usar mais de um esquema no mesmo olho. Nossa, gente, mas vocês inventam muita coisa. Jesus amado. Eu conheço só os básicos. Não, olha. Aí eu expliquei por cima que no de curvaturas aí eu vou conseguir falar mais ainda, porque daí eu vou explicar como é que você vai fazer a parte de sombreado, de destaque, como é que eu vou fazer para trabalhar 3 efeitos no mesmo olhar. Aí eu vou explicar que vocês podem trabalhar densidades de fãs diferentes para trabalhar efeito de sombra e luz. Então vai ser bem legal esse de curvaturas. Ele já está com a inscrição, se não me engano, é dia 12 do 7. Então, 12 do 7. Já deixa anotado aqui, acabou a live, vai no inbox da Ana, já fala, oi, eu aqui, entendeu? Eu quiser fechar todos eles, claro que a gente dá um descontão, porque, né? Tem que fazer um cupom da Sobeli. As meninas. Faz o cupom da Sobeli. Eu acho justo que assim vai ganhar um desconto, né? Super justo. Ana, eu tava lá na live, ó. Tava lá na live. Lá na live da Sobeli. Eu vi lá que você tá dando desconto. Gente, vocês têm perguntas? Fala aí, ó. Porque daqui a pouco a gente cai. Cai a live. Elas ficaram com ponto. Já aproveito aqui, antes que o Instagram derrube a gente, para agradecer a Ana, sua maravilhosa, que trouxe tanto conhecimento, tantas coisas pra nós, gente. Bom. Estamos sempre a minha ruiva. Aí, então é isso. Gente. Se vocês isso aí. Dúvida, se não, a gente vai ficando por aqui. E no sábado teremos mais lives, tá? No sábado. Essas lives de vocês estão maravilhosas.
Pois é, a gente está se dedicando aí para trazer bastante coisa legal. A primeira agora, dia 4, que é sábado, às 11 horas da manhã, tem que ter agenda, né? Porque senão não lembro não. Com a Marcele Chaves, de microblending. Então vai ser logo assim, um assunto Olha, diferente. gente. Se você quer iniciar na área, agora é a hora, porque ela vai falar bem do comecinho mesmo sobre, tá? Para tirar as dúvidas. No dia 7, às 5 da tarde, vai ser com a Marisol, sobre posicionamento nas redes sociais. Pois é, para falar como ela faz a fina nas redes sociais. No dia 13, tem com a Kel, às 5 horas, falando sobre como estar outra em todas maravilhosa. as redes, porque a Kel tá em tudo. Kel tá em todas, até no Spotify com podcast ela tá, então ela vai falar pra gente sobre isso. No dia 16, a gente vai falar sobre criatividade. Ai, vai acabar, gente. Criatividade. Vai cair. Com a Vai cair. André no dia 16. E no dia 20 tem Stephanie Camilo sobre adesivo. Tudo que vocês quiserem saber. E depois vem mais, tá? Porque eu vou convidar todas as nossas parceiras que vocês estão vendo no nosso feed. Então, não se preocupem, porque se quiser sugerir assunto também, fala pra gente, tá bom? É isso, gente. O Y também tá vindo junto com ele. Eles estão ali, ó, do ladinho do outro. Tá bom, chega logo. Queremos. Chega logo. Hashtag chega logo. Amém. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Obrigada, Ana. Beijos e até a próxima. Eu sou sua lindeza. Tchau. Tchau.